Fala galera, bem-vindos ao canal 7 Minutos, canal de história que traz dicas rápidas e um roteiro para você estudar aí pro vestibular, pro Enem, para as provas na escola. O assunto de hoje é imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. Imperialismo é um tipo de política, foi um tipo de política adotada no século XIX e início do século XX pelas potências europeias. Esse tipo de política consiste em uma potência mais poderosa, um país mais poderoso domina um país menos poderoso, mais fraco, domina no aspecto cultural, no aspecto econômico e no aspecto político. O imperialismo do século XIX também foi caracterizado por uma expansão territorial. Os países europeus precisavam conquistar novos territórios. E as áreas escolhidas para serem exploradas foram a África, a Ásia e a Oceania. A África foi a região mais explorada pela sua proximidade com a Europa e também pelo seu atraso tecnológico nas questões bélicas, nos armamentos. Os africanos ofereceram resistência sim, mas os europeus acabaram dominando as diversas regiões por onde eles passaram. O neocolonialismo do século XIX aconteceu devido à expansão capitalista. As potências europeias industrializadas precisavam de matéria-prima, de novas fontes de energia, precisavam de novas áreas de investimento, de mão de obra barata e principalmente de mercados consumidores para os seus produtos industrializados. Portanto, a segunda revolução industrial foi responsável pelo imperialismo do século XIX e início do século XX, praticado pelas potências europeias. Os países que participaram do imperialismo ou neocolonialismo foram Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda, Japão, Rússia, Império Otomano, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha acabaram mantendo algumas colônias do século XVI. O neocolonialismo do século XIX é diferente do colonialismo que existiu no século XVI. Entre as diferenças, as principais diferenças, são os países que participaram e as áreas que foram colonizadas. No século XVI, os países que participaram foram Portugal, Espanha, Inglaterra e França, um pouquinho a Holanda. A área ocupada foi a América. E a justificativa que eles tinham era levar o cristianismo e também o comércio. Já no século XIX, outras potências participaram. A área ocupada também foi outra. O foco no século XIX foi a África, a Ásia e a Oceania. A justificativa mudou um pouquinho também. Eles justificavam que eles estavam levando a civilização. Então a ideia de levar a civilização. Também na questão econômica era a indústria, a industrialização europeia que fez com que essas potências fossem colonizar essa região. E neocolonialismo, novo colonialismo, porque já havia existido um anteriormente, no século XVI, o colonialismo aplicado na América. Entre os anos de 1884 e 1885 aconteceu a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi uma reunião entre as potências europeias para redefinir o mapa da África, redistribuir as terras para as potências, partilhar a África. Esse evento também é conhecido como Partilha da África. Os europeus não respeitaram as características culturais e étnicas dos povos que lá viviam. Tribos rivais foram aproximadas e tribos amigas foram separadas. Houve uma devastação do meio ambiente e uma exploração desenfreada. Os europeus do século XIX justificavam suas ações dizendo que eram superiores. Os europeus se baseavam na teoria do darwinismo social. Eles acreditavam que a sociedade evoluía que nem os seres vivos. Então eles basearam essa teoria, eles basearam a teoria deles do darwinismo social na teoria do Charles Darwin. Eles acreditavam que estavam no topo da evolução, era uma civilização e deveriam levar essa civilização para esses povos selvagens, para os bárbaros. Então eles classificavam os asiáticos, africanos, como seres inferiores. Eles se julgavam
com essa responsabilidade de levar a civilização para esses povos. E em troca, eles iam pegar as riquezas que esses povos tinham. Eles queriam socializar a riqueza, distribuir essa riqueza. Acreditavam que não era justo ter tanta riqueza e aqueles povos não saberem para que servia aquelas riquezas. Então, o europeu ele se colocou como protetor dessas regiões, levaria o modelo de civilização, a religião, o cristianismo para esses lugares e em troca pegariam as riquezas desses povos. Após a Conferência de Berlim, aconteceu uma verdadeira corrida para colonizar a África. Várias potências acabaram se dirigindo para várias regiões da África e passaram a ocupar essas regiões. Isso gerou conflito entre as potências europeias. A partir daí, a Europa passou a se dividir em dois grupos rivais, Essa divisão que mais tarde, somada a outros fatores como nacionalismo ou como revanchismo, vão acabar levando o mundo à Primeira Guerra Mundial. Imperialismo do século XIX, também conhecido como neocolonialismo, foi a expansão das potências europeias, a expansão territorial, onde elas passaram a colonizar regiões da África, da Ásia e da Oceania. Esse neocolonialismo foi causado devido à industrialização da Europa e à necessidade de buscar fontes de matéria-prima, fontes de energia, mercados consumidores e novas áreas de investimentos. E mão de obra barata também. O imperialismo foi causado pela Segunda Revolução Industrial. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, dê um joinha e inscreva-se no nosso canal. Valeu!